Numa sociedade em que a voz que predomina é a voz do homem adulto, branco, o homem intelectual, o que significa colocar literatura na mão dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos seus filhos? O que acontece quando trabalhadores trocam as suas ferramentas de trabalho por livros, por literatura? Vale a pena investir em levar literatura de qualidade para áreas em que as pessoas têm necessidades materiais? Essas são perguntas que eu não me fiz aos 18 anos, quando pensei em entrar numa universidade. Terceira filha de um casal de imigrantes nordestinos e a primeira pessoa a fazer uma faculdade na minha família, eu queria fazer uma faculdade de verdade. E nos anos 80, faculdade de verdade estava ligado ou ao direito, ou à medicina, ou às ciências exatas. Então, a menina magrinha, tímida, pouco empoderada, quis fazer matemática, que pudesse ser uma ciência da verdade, uma ciência da exatidão, e que pudesse, dessa forma, me conferir mais visibilidade, mais respeito. Eu achava que na faculdade eu ia poder discutir por que na vida nós tirávamos 10 e na escola a matemática era uma ciência a ser temida ou uma ciência do fracasso. Por que 10 na vida e 0 na escola? Infelizmente, essa não foi a discussão feita naquele espaço. Eu fiz a faculdade e, nesse mesmo tempo, estou falando dos anos 80, eu encontrei os poetas negros, os escritores negros, que começaram a falar para mim de uma outra exatidão, de uma outra possibilidade de ser 10 na vida. Um poeta, particularmente, marcou a minha história e o meu corpo. Oliveira Silveira tem um poema que diz: querem que a gente saiba que nós fomos escravos e que eles são senhores. Eles foram senhores e nós fomos escravos. Eu disse, fomos. Esse poema do Oliveira Silveira foi tão marcante para mim que me trouxe uma voz que eu não tinha. Me trouxe uma voz de reconhecimento. Essa voz grave eu descobri depois dos 18 anos. Essa possibilidade de mudar uma história que parecia que estava dada. E se aquilo era tão bom para mim, poderia ser também bom para outras pessoas? Se aquela literatura, aquela palavra que transformava o meu corpo e meu lugar no mundo, ela poderia também ser importante e essencial para outras pessoas? E aí virou quase uma obsessão levar livros e literatura para os vários lugares da cidade. Possibilitar que mulheres conhecessem biografias como a de Frida Kahlo, de Carolina Maria de Jesus e outras palavras que pudessem também dar um novo lugar para os seus corpos. E a obsessão foi tão grande que, além de levar literatura e bibliotecas comunitárias para áreas de saúde, para equipamentos de comércio, nós chegamos a um cemitério. Aqui no extremo sul da cidade de São Paulo, no primeiro cemitério que foi construído nessa cidade, em Parelheiros, nós temos uma biblioteca. Quando nós fizemos a proposta de criar a primeira biblioteca daquela região, naquele lugar
que era a casa do coveiro, alguns jovens falaram, mas nem morto. Tipo, morto tem que ir, precisa ir vivo. Precisa ir vivo e levar palavras que possam gerar vida. E nesse espaço do cemitério, na casa do coveiro, nós lemos alta literatura. E os jovens descobriram que gostavam de ler. Não imaginavam que ler poderia ser tão empoderador, que ler poderia dar a possibilidade de voar e transpor o destino dado. Se as ciências exatas, se a economia, se a profissão poderiam nos ajudar a pensar o dia a dia, a literatura ajudava a voar para além do destino dado. Ajudava a voar para o futuro. E essa descoberta tem feito com que essa biblioteca do cemitério ela vá além dos túmulos. Esses jovens levam literatura para as ruas, levam a literatura para as praças. E, além disso, começaram a descobrir que eles podem escrever. Uma biblioteca, ela é um lugar para se ler histórias e também para ser guardiã das histórias e das memórias de uma comunidade. Esses jovens têm começado a escrever sobre suas histórias e sobre as suas percepções. Uma das experiências que tem acontecido aqui no estado de São Paulo é o Prêmio Aconi de Promoção da Igualdade Racial, em que crianças e jovens, a partir da literatura, têm começado a escrever suas histórias. E uma outra experiência do Litera Sampa, que foi chamada de Me Vejo no que Vejo, a poesia de ser quem sou. Porque quando a gente começa a ler personagens que se parecem com a gente acredita que a nossa história pode ser contada. E aí eu vou trazer aqui duas histórias escritas por crianças. Uma é a história da Samara. Ela escreveu essa história em quadrinhos para o Prêmio Aconi, que significa coragem. Ela chega numa loja de brinquedos, olha todas as bonecas que estão lá dispostas e ela pede para a vendedora: eu queria uma boneca mais linda do que eu, uma boneca negra que se pareça comigo. Aí a vendedora pede desculpas, fala: olha, aqui a gente não trabalha com esse tipo de boneca. Lá não era uma loja de bonecas étnicas, porque tentam colocar, né, os negros num determinado setor. E aí ela fala: mas não é possível que com tantas bonecas aqui, vocês não têm uma boneca que se pareça comigo? E começa a gritar. A mãe chega e fala: filha, que escândalo, o que está acontecendo aqui? Ela fala: com esse monte de brinquedo, não tem uma boneca que se pareça comigo. A mãe fala: filha, o preconceito de cor alcançou até o mercado dos brinquedos. Vamos embora. E aí ela fala: não, eu vou levar essa mesmo. Quando nós, adultos, vimos essa história, nós ficamos um pouco desanimados. Nós falamos: o que a gente está fazendo que as crianças tão pequenas, uma menina de 11 anos, desistindo e se conformando? E aí alguém, um dos especialistas, chamou a atenção para o último quadrinho, em que ela tinha lá as bolinhas do pensamento, né, a característica gráfica da história em quadrinhos, e aí no pensamento aparecia ela com um pincel pintando a boneca de preto. Então não era uma resignação, era um protesto. Eu levo essa mesma e eu vou transformá-la. Uma outra história, são 3 crianças brincando na escola. E uma delas fala assim: vamos brincar? Vamos brincar de casinha? 2 crianças brancas e uma criança negra. A primeira criança branca fala: eu vou ser a mamãe. A outra, rapidamente: eu vou ser a filhinha. E a menina negra fala: e eu?
Aí uma fala, você pode ser empregada. Nas novelas, sempre as negras são empregadas. Aí ela responde, ah, não, eu não quero ser empregada. Aí as outras duas falam, mas você vai ser o quê, então? Eu vou ser a doutora da família. E aí uma delas fala, mas eu nunca vi uma doutora negra. Agora você vai ver a primeira. Então, as crianças, elas estão dizendo para a gente, quando elas se apropriam, quando elas se veem, elas vão dizendo para a gente, esse mundo é possível. E uma menina de 9 anos, outra de 11 anos, conseguiram, mais cedo, por esse poder da literatura, das imagens e das palavras, fazer um caminho que a Bel só conseguiu aos 18 anos. O que essas meninas estão fazendo, lendo essas histórias, é seguir o que Carolina Maria de Jesus, uma catadora de materiais recicláveis, aqui da cidade de São Paulo, que não abriu mão do direito de contar a sua história, do direito à fabulação, do direito à fantasia, do direito à metáfora, do direito à leitura da sua própria vida, disse para nós, e um dos seus trechos, num livro que ela chamou de Quarto de Despejo. Carolina nos disse, uma palavra escrita não pode ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, Senhor, ninguém pode apagar as palavras que eu escrevi. As histórias que esses filhos de trabalhadores, que essas mulheres têm feito, substituindo as suas ferramentas de trabalho por livros e por leituras, essa história não vai ser apagada por ninguém. Essa história está aí, nas casas, nos cemitérios, nessa cidade. Obrigada.